Estamos aqui com o Ítalo, que vai fazer o lançamento, do podcast, que é sobre a Orquestra Sinfônica Universitária da UFAL. Ítalo, diga aí, como foi essa ideia de você fazer esse podcast na disciplina Práticas de Extensão em Ciências Sociais 1? Diga aí. Certo, a ideia surgiu basicamente quando o título da nossa matéria, Práticas de Extensão, me veio à memória a bolsa de estudos que eu tive como um presente mesmo, Maestro Newton, na Orquestra Sinfônica da UFAL, onde eu peguei um instrumento barroco, um instrumento raríssimo, que eu não, nas minhas condições financeiras eu nunca poderia ter acesso a ele, nunca poderia aprender esse instrumento, né, e tocar. E aí esse instrumento chegou nas minhas mãos como uma luva mesmo. A bolsa também eu estava precisando muito. E aí quando chegou essa matéria eu disse, eu preciso falar sobre isso. Porque a OSO está vindo de uma pandemia, né? Está vindo de um momento muito difícil, um momento bastante pesado em que todos nós vivemos, perdemos parentes, perdemos pessoas. E a OSO ela leva culturas para as pessoas, ela leva cultura para os universitários também, não só do curso de música, como do curso de Ciências Sociais, que sou eu. E aí é perfeito, né? Porque prática de extensão está saindo do meu bloco ali, do meu mundo de cientista, e eu estou entrando no universo da música clássica, estou absorvendo a cultura maravilhosa, e para mim foi um presente inesquecível essa oportunidade. E falar sobre essa reestruturação da OSO, né, é sem igual. E eu também quis trazer a OSO, por quê? Porque esse presente que eu ganhei pode servir para os ouvintes que estão assistindo, que estão ouvindo, né? Pode servir para vocês também. Provavelmente, no próximo ano terá novos editais, terão novas bolsas, e quem sabe tocar violino, viola, instrumentos de sopro, vocês podem estar se inscrevendo, vocês podem estar fazendo também a audição e participando. Vai ser muito enriquecedor. Vai ser algo a mais na sua vida que vai acrescentar, e você pode ver que a música ela ajuda em você em tudo, né? Ela expande a sua mente. Então, gente, eu espero que vocês possam ouvir esse podcast, aproveitar. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação, para levar um pouco da minha experiência para vocês, e um pouco também da reestruturação desse equipamento, né, cultural da UFAL, que está permeando aí há décadas de história. Não são 10 anos, 20 anos, são muitas décadas. Então, gente, aproveite com muito carinho, tá bom? Obrigada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quero agradecer a audiência de todos os ouvintes neste podcast, onde iremos falar sobre a reestruturação da Orquestra Sinfônica da UFAL, né? A OSO. Contamos aqui com o doutor, professor Newton da Silva Souza, e a Carolina Maria Albuquerque de Lima, componente da OSO. Vamos começar a nossa conversa com o Dr. Newton, ele que possui graduação em música pela Universidade Federal de Alagoas, é especialista em mídias na educação, mestres em arte, tem musicologia também pela Campbellsville University, nos Estados Unidos, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas Interpretativas, regente pela UFRN, doutor em Musicologia pelo PPGMUS na UF Bahia, suborientador do Dr. Pablo Sotuyo Blanco. Ele também é professor da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas, onde leciona também nos cursos de graduação em música e curso de técnico em música. Tem experiência na área de artes, com ênfase em regência. É vice-líder do grupo de pesquisa História, Memória e Documentação na Música em Alagoas, vinculado ao UFAL, onde desenvolve pesquisas voltadas para a banda de música, coros e documentação referente ao repertório de músicos eruditos e semi-eruditos, e ao grupo de pesquisa NEMOS, vinculado ao FBA.
É diretor do Espaço Cultural da UFAL e coordenador dos equipamentos culturais, a OSO e o Coro UFAL. Vamos lá, Nilton, fala um pouquinho aí pra gente sobre quando a OSO foi fundada, né? Conta um pouquinho da história da OSO pra gente. Olá a todos e todas, estamos aqui para mais esse podcast. Tem aí uma função bastante importante na divulgação da Orquestra Sinfônica Universitária. Então, respondendo essa primeira questão, que na verdade faz referência à história, como ela se foi construída, né, dessa orquestra, que começou com um pequeno grupo de câmara, essa que era chamado Orquestra de Câmara da UFAL. Esse grupo, anteriormente a ele, existia um outro grupo chamado Orquestra Paganini. A Orquestra Paganini tinha professores da universidade que tinham recém-formado, estavam querendo formar ainda, na verdade, um grupo de música dentro da UFAL. Tinha muitos que já estavam ligados à universidade, mas em outros cursos, que dão curso de música, que ainda não existia, tá? O curso de música é posterior à criação da orquestra da UFAL, praticamente, né? E esse grupo Paganini tinha figuras assim como o professor Romeu Macedo, uma figura médico, né? Um médico violinista com formação. Enquanto fazia medicina, ele também estudou música. Foi inteligente. E muito interessante isso para a universidade, né? Esse grupo. E então, a partir de 1981, com a criação também da Orquestra de Câmara da UFAL, a gente recebeu pessoas assim, muito importantes, como o professor Julião Marques, a professora Socorro Queiroz. Teve várias outras pessoas importantes também nesse processo que foram se juntando, como o Danilo Damas, o professor Lins, né? Realmente uma gama de docentes que foram lá contribuir. Aos poucos, com o curso de música, essa orquestra começou a ganhar corpo, aos poucos mesmo, muito lentamente, e a gente vai perceber uma evolução do grupo em termos de formação de naipes, organização, e a gente nesse período tinha apenas em Alagoas a Orquestra Filarmônica de Alagoas, era uma orquestra financiada pelo governo do estado, todo mundo era contratado do governo do estado e funcionava ali nas dependências do Teatro Deodoro. É um projeto importantíssimo. Só que esse projeto começou a ruir justamente pela falta de recursos para a montagem de espetáculos musicais realmente de peso, que pudesse agradar e trazer público para o teatro. Então, com o passar do tempo, houve um período realmente muito difícil em Alagoas, quando o governador resolveu extinguir a orquestra, dizendo que era coisa de Marajás. E essa história virou nacional. O caçador de Marajás acabou com a orquestra sinfônica que existia no estado de Alagoas, porque não via outra coisa senão uma música para sociedades abastadas. E ele acreditava que Maceió não podia ter uma orquestra, nem Alagoas podia ter uma orquestra, porque era muito caro. Só que a orquestra era muito defasada em termos de recursos, pagava muito mal. Era a pior orquestra em pagamento do Brasil, pelo jeito, né? Ele recebia muito pouco e foi um escândalo para a cultura alagoana. Mas, passado isso, alguns músicos foram absorvidos na UFAL, já nos anos 80 ainda. Então, Josélio Rocha veio participar do grupo, Abelardo, Abel, Sérgio, Carlos Sérgio veio também participar. E alguns professores continuaram, como já estavam se integrando ao curso de música de graduação, né? O curso de canto, na verdade, foi o primeiro curso, né? O curso de canto, bacharelado em canto, e logo depois da licenciatura em música. E com isso, as coisas foram se arrumando, os professores foram se integrando ao grupo, e o grupo ficou realmente sem uma formação muito definida, assim, muito definida em termos de grupo, mas já com uma solidificação dos violinos, com violoncelos, com
viola. Então, era um grupo que estava em formação, esse dos anos 80. E com isso, a gente teve outros maestros que vieram participar. O maestro Lupe foi importantíssimo dentro desse processo porque foi um dos primeiros maestros, né? E foi dos maestros também que ajudaram nessa consolidação, ou seja, na permanência do grupo dentro da universidade. E não se questiona, claro, a participação de outros músicos importantes, como o Almir Medeiros, que teve uma participação durante um período, né, e fez um tipo de repertório muito característico, né, muito voltado para a música brasileira, etc., música popular também, música folclórica. Então, um período muito importante. A partir de 96, o grupo recebeu uma série de incentivos. E esses incentivos marcaram muito a organização do grupo, com a aquisição de instrumentos musicais e uma nova reformulação com o maestro Nicolas Grossvalle. O Nicolas foi importante porque ele começou a acrescentar outros instrumentos, além dos poucos que já tinha de sopro, né? Tinha clarinete, tinha flauta, mas não tinha os metais. E aos poucos ele foi inserindo os metais no grupo e tentando buscar um repertório com características mais neoclássicas, né? Características clássicas, que é justamente o período de Haydn, Mozart, né? E com isso o grupo começou a aumentar também de tamanho. Isso foi importante dentro do processo. O Nicolas acabou tendo que sair porque ele era o professor substituto da UFAL, um maestro holandês, pessoa de muito conhecimento. Mas então veio a professora Flávia Vieira. A professora Flávia Vieira, com formação em regência, professora titular da cadeira de regência, e por acaso foi minha professora de regência. Ela então começou a trabalhar, né, nesse grupo e já tentou fazer peças completas, sinfonias, obras mais robustas. Mas isso não durou muito, porque entre 99 e 2001 só. Em 2001 ela acaba tendo que deixar por certos desentendimentos no próprio curso de música, nada a ver com a orquestra, mas ela acabou deixando o grupo. E então foi um período que até o Josélio ficou um pouco à frente, mas não demorou muito. A gente teve que o Nicolas voltou como um maestro com um contrato que se fez com ele, e ele ficou doente, com poucos meses de estar no contrato. Foi nesse momento que, em 2001, que eu era estudante de música ainda, terminando o curso de música, eu fui convidado a ajudar o grupo a se manter ensaiando. Eu era um substituto, uma espécie de maestro substituto do Nicolas, quando ele não podia vir, me pedia para fazer os ensaios e tudo mais. Só que, como aluno, não fiz muita coisa, senão acatar. Eu era bolsista da orquestra. E foi um período muito valioso para mim, né? Final de 2001 para 2002, e aí 2002 praticamente inteiro. Os músicos, tanto os músicos que eram efetivos da orquestra quanto os bolsistas, me receberam muito bem, e aí foi que começou a minha jornada nessa orquestra. Muito bom, Dr. Nilton. E me fala um pouco, como é que é essa missão importante de dirigir, né, um grupo tão maravilhoso como esse chegou até as mãos do senhor? Conta pra gente, por favor. Então, em 2002, os concertos de Natal, foi o primeiro concerto de Natal que eu fiz com a orquestra. Foi um grande desafio, porque eu estava tendo que reger coro e orquestra. Foi tudo muito rápido. O maestro Nicolas estava com pneumonia e aquilo foi um grande divisor de água para mim, porque tinha que montar um concerto em poucos meses, né, e ter que fazer um tipo de apresentação muito característica, né, que era o concerto de Natal, que tinha sido realizado pelo professor Eduardo Xavier.
e com parceria com o Instituto Histórico nós fizemos um concerto. O concerto foi um sucesso, todo mundo gostou muito do tipo de sonoridade, os arranjos que eu tive que fazer todos, né? É essa coisa, né? Coisa tudo muito assim, inesperada, nada que a gente tinha programado, mas que nos foi colocado como possibilidade e chegamos lá. Então, nesse mesmo ano, eu tinha concluído o curso de graduação, e então eu resolvi fazer o curso para professor substituto da UFAL. Fui aprovado, porque eu sou de regência, e comecei então a trabalhar com a orquestra como maestro. E aí começou essa jornada de quase 7 anos, que eu fiquei como professor substituto e fazendo trabalho com a orquestra. E meu objetivo sempre foi de ter a orquestra sinfônica. Era um desejo da maioria dos músicos ter o formato sinfônico. Lembro muito do Tarcísio Pereira, que me dava muita força, que era um bacharel de trombone, um dos mais importantes músicos que se tornaram alagoanos, né? E o interessante de tudo isso é que, com a força que os músicos nos deram, a gente começou a fazer algumas empreitadas importantes, como, por exemplo, concertos didáticos. Voltamos com muita força com concertos didáticos. Antes de assumir a orquestra só fazia 1 a 2 concertos didáticos por ano, no máximo 3. Eram muito poucos, mas porque nós não tínhamos tanta estrutura. E geralmente nós fazíamos os concertos didáticos com parcerias, como aconteceu com o Nicolas. Ele fez uma parceria com a prefeitura, e durante um único ano ele regendo a orquestra, acho que em 98, ele conseguiu fazer 4 concertos. Isso foi uma coisa fora do comum, mas por quê? Porque a prefeitura ela tinha uma estrutura na Secretaria de Educação que levava as crianças lá para o Arte Studio. Então a gente fazia os concertos no Arte Studio. Então um projeto lindíssimo. E depois disso, então, a gente resolveu investir nessa formação de público. Então, em 2005 eu apresentei um trabalho no congresso em Porto Alegre, de congresso de extensão, e aí nós fizemos o contativo, chegamos no contativo de mais de 20 mil pessoas diretamente beneficiadas com concertos didáticos, crianças, de 98 até 2005. Então, somente durante o nosso período nós atendemos mais de 12 a 13 mil pessoas entre 2002 e 2005. Então a gente aumentou praticamente para um concerto por mês, praticamente era isso que a gente fazia. Nós tínhamos uma parceria com a prefeitura, e a prefeitura de Maceió, às vezes também prefeituras do interior, levavam ônibus com crianças. E a gente fazia então no próprio Guedes de Miranda nossos concertos. E o concerto ficou tão popular que a gente resolveu fazer isso nas escolas. E em outras cidades também. Nós viajamos para várias cidades para fazer concertos didáticos. Chegamos a fazer um concerto didático em Messias com quase 1.000 alunos, numa grande escola que tem lá. Então, foram esses projetos que alavancaram a orquestra. Então, em 2008, nós fizemos uma parceria com o Sesc para fazer a primeira turnê longa da orquestra. Incluía 8 cidades do estado de Alagoas, e nós fizemos essa turnê e foi um sucesso total em termos de público, em termos de receptividade no interior, cidades que nunca tinham visto um grupo sinfônico, então passaram a ter essa possibilidade. Então, em 2010, nós fizemos um concurso via Escola Técnica de Artes para termos um técnico regente na orquestra. Isso era uma questão que era um pleito nosso, e nós conseguimos que isso fosse então efetivado. Nós tivemos o primeiro maestro contratado efetivo da UFAL, foi o maestro Alípio. Alípio, um maestro que já havia uma formação muito boa em bandas de música, pouca experiência dentro do meio orquestral, mas com muita vontade de trabalho. Isso foi importante dentro dessa questão, e junto conosco um grande projeto que nós utilizamos junto à Secretaria de Cultura do Estado, na época o secretário Oswaldo Viegas, e uma série de fatores foram importantes, como
o Teatro Deodoro abriu as portas, né, com o Alexandre, e a gente conseguiu fazer o concerto Quinta Sinfônica. O acontecer da Quinta Sinfônica foi um marco durante um período muito grande, até a pandemia praticamente. Tá? E ele foi importante porque a orquestra, quando chegou ao Quinta Sinfônica, já estava fazendo o repertório completo, obras completas, com 4 movimentos, com 3 movimentos. Então já tinha essa coisa de querer fazer concertos completos. E isso foi algo importantíssimo. Por um tempo eu tive que deixar a orquestra, praticamente o Alípio foi que regiu todos os concertos em 2012, se eu não me engano, para que eu conseguisse então alavancar um grande projeto que teve uma parceria enorme da gestão da UFAL, na época da gestão do professor Eurico com a professora da época do professor Eurico e o professor Sérgio Onofre. Isso, o professor Sérgio Onofre estava na coordenação de assuntos culturais, e nós conseguimos adquirir via UFAL um lote de equipamentos musicais, de instrumentos musicais de percussão. Então isso foi muito bom. E logo depois, em 2014, eu consegui o Prêmio Funarte. Com o Prêmio Funarte, nós conseguimos, então, foi a primeira vez, depois de quase 40 anos de história da orquestra, que o maestro conseguiu trazer recurso externo para dentro da orquestra. Eu consegui essa verba que foi muito bem empregada na aquisição dos instrumentos que faltavam de percussão. Então, nós conseguimos realmente somar bastante nesse período, e logo depois, numa parceria com o governo do estado, Secult, e também outras universidades do estado, a gente conseguiu projetos, parcerias que nos também permitiram a compra de vários outros equipamentos, manutenção de equipamentos, etc. Então, quando em 2016 eu tive que deixar a orquestra para sair para o doutorado, eu deixei a orquestra com uma estrutura muito boa. Não só da minha parte, todos os parceiros, as pessoas que trabalharam diretamente via ProEx, principalmente, né, os nossos pró-reitores, sem merecer nenhum deles, todos eles ajudaram demais a orquestra, certo? E aí foi nesse período que a orquestra conseguiu chegar a ser o que é hoje a OSO, né? A OSO, e então veio a pandemia, né? A orquestra já estava realmente em crise desde 2018, né? 2018, 2019, já estava em crise, já estava perdendo toda a sua capacidade de fazer repertório. E então a crise de 2020, né, depois da pandemia, março de 2020, veio só agravar tudo isso. Eu queria saber também, assim, durante a pandemia mundial, o que aconteceu com o grupo? Eu fiquei sabendo que teve uma pausa, né? Como é que foi o trabalho, o processo até conseguir a reestruturação do grupo junto com a bolsa de estudos? Como é que você fez para conseguir ter essa reestruturação? Bom, para reestruturar o grupo foi necessário um grande estudo. Eu já trabalho com mídias há algum tempo e resolvi então convencer a universidade de que era possível fazer um projeto de reestruturação da orquestra partindo de atividades virtuais. Gente, isso não foi fácil. Primeiro porque eu não poderia colocar softwares na atividade, não podia tocar em conjunto. Tocar virtualmente não dava muito certo, como a maioria dos grupos no mundo inteiro estava fazendo. A gente estava vendo possibilidades, metodologias e tudo mais, e foi difícil. Mas nos 60 anos da UFAL, nós conseguimos fazer uma apresentação. A pandemia tinha diminuído bastante, foi uma daquelas baixas da pandemia, né, que nós tivemos,
E aí então nós resolvemos então fazer uma apresentação musical presencial. Praticamente a maior parte do trabalho foi feito virtualmente. Os músicos estudavam as partituras e na última fase a gente fez ensaios somente com cordas, porque as cordas usavam máscara e tudo mais, distanciamento, tal, ainda foi possível fazer alguma ação. Mas foi muito difícil, certo? Foi muito difícil mesmo, mas fizemos essa apresentação. O coro usou um equipamento que era uma espécie de plástico que ficava sobre a face dos coristas, e mesmo assim usando máscara para evitar o meio de propagação maior da Covid. Então, mesmo assim fizemos uma apresentação no campus, restrita a poucas pessoas, porque não poderia ter aglomerações muito grandes, né? E nós conseguimos então fazer a atividade. Compreendo. E quando o estado de pandemia foi confirmado pelo Ministério da Saúde, como foi recebido pelos componentes e como vocês reagiram a tudo isso? Poderia falar um pouco sobre isso? O pior de tudo da pandemia não foi só a doença da Covid, foi o uso político que se fez no governo federal dessa pandemia para regimentar uma turma de pessoas para terem posições anticientíficas e se voltarem contra as universidades. O que nós vimos foi um ataque sem precedentes à ciência e a tudo que está relacionado a ela. Então, cortes orçamentários, isso fazia parte de um sistema para degradação da universidade e tudo que ela constrói. Porque quando a universidade constrói, ela constrói para a sociedade. Ela não constrói para si. A ciência não é feita para o bel prazer de uma ou outra pessoa. É feito para a comunidade. E o impacto da ciência só se vê ao longo do tempo quando ela se reverte em bens para a população, de um modo geral. Então, a cultura foi muito prejudicada pelo governo federal. Não houve nenhum edital importante para a área cultural. Se não fosse a briga política pela lei Aldir Blanc, se não fosse essa briga política, não foi o governo que queria, o governo não fez nada, o governo, na verdade, foi obrigado pelo Congresso a aceitar, porque de todas as profissões, a arte foi a última a ser privilegiada com um projeto que visava recursos. Não era gratuito, não era dado, era trabalho, para proporcionar o trabalho durante a pandemia. Então, isso foi muito caro para a cultura e por isso nós sofremos tanto. Mas a gente também aprendeu a fazer nossas lives, como fizemos. O Coro FAO fez lives, a orquestra fez a sua live. Nós criamos dentro da ProEx um canal de divulgação da parte artística, apesar dos pesares, apesar dos cortes orçamentários absurdos, os cortes de bolsa, a insegurança para o aluno que está se dedicando à orquestra, se dedicando ao coro da universidade e ter que ficar com receio se vai receber ou não a bolsa. Não porque a ProEx, a Proeste e outras entidades que que promovem essas bolsas, que fomentam as bolsas, que estão fazendo a propósito, não pagando a bolsa, e sim no sufoco a cada mês, fazendo contas para ver se pode ou não pagar a bolsa para o aluno, porque o governo federal luta contra a universidade. Luta contra a universidade, luta contra a ciência, luta contra a arte. É isso que acontece. Engraçado que essa bolsa, né, através da ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão, elas têm alcançado diversos alunos de outros cursos e têm auxiliado muito financeiramente, também formando profissionais músicos, né, com a experiência que a orquestra traz, e não só músicos de música, mas de outras graduações também colabora com a orquestra. E como essa garotada ela tem aproveitado essa oportunidade e quais os cursos que eles estão estudando? Bem, sobre essa questão da diversidade do alunado da OSO, isso é realmente uma riqueza que nós temos dentro da universidade. Nós temos um curso de música, graduação, um curso de licenciatura
com habilitação em instrumento musical, seja violino, piano, clarineta, saxofone, canto, etc. Educação musical também, mas a parte do instrumento que a gente está falando é que mais não chega, né? Além disso, nós temos também o curso técnico de música com vários instrumentos, violino, violoncelo, viola, saxofone, clarineta, etc. Ou seja, a gente tem hoje uma formação dentro da universidade, mas se formos contabilizar ou mensurar quem são os alunos que estão fazendo parte da OSO hoje, nós vamos ter alunos da graduação do IXICA, seja da psicologia, seja da história, tem alunos da educação física, a gente tem aluno de vários e vários cursos. Eu não quero ser injusto com ninguém, eu sei que a turma gosta muito quando a gente cita cada um dos cursos que estão fazendo parte hoje desse elenco que é a OSO. Isso é muito bom, porque mostra que a arte pode estar em todos os lugares e que a formação que a gente está dando na UFAL é uma formação plural. Não se restringe apenas ao conteúdo de sala de aula, do conteúdo da disciplina, que faz parte da formação específica do aluno, mas também de uma formação cultural que ele precisa ter, para que a gente não tenha governantes incultos, incapazes, insensíveis e que não conseguem perceber a importância da arte dentro de uma sociedade. Quem não entende o sentido da arte é porque deve ter algum problema. E o problema tem que ser resolvido com o psicólogo e não ao assumir cargos públicos e querer jogar as suas ideologias próprias e insanas na sociedade de forma arbitrária. Então, a gente precisa realmente melhorar a formação do nosso alunado para que a gente seja uma referência de universidade que tenha uma pluralidade do tipo de formação que se pretende. Muito obrigado, e aproveitando esse ensejo, né, agora eu queria saber do senhor, você tem previsões de novos editais e como o pessoal de outros cursos eles podem participar da audição e fazer parte desse grupo maravilhoso que é a OSO? Bom, sobre novos editais, nós realmente estamos muito esperançosos para que em 2023 nós tenhamos realmente um outro panorama para a cultura e para a arte no Brasil. E também na UFAL. A UFAL tem a possibilidade de ter um orçamento justo que seja capaz de promover também a cultura dentro da universidade, que nós tenhamos uma capacidade de criar editais que sejam compatíveis com o nosso alunado, que dê uma formação também de base para muitos que almejam chegar a uma orquestra sinfônica, mesmo dentro do período de 4 anos que está numa universidade. Como é rico isso? Gente, como é rico você fazer o seu curso e no seu momento, que seria um momento de lazer, você está estudando um instrumento, você está tendo o prazer de tocar dentro de um grupo sinfônico, tendo a sua vontade artística sendo realizada e a universidade fazer o que é mais importante, que é o seu papel de fomentador, que é montar as estruturas, organizar as possibilidades de aprendizado e de organização da parte acadêmica para que o aluno tenha tempo de poder ter essa formação mais aberta, mais ampla. É isso que a gente pretende. Portanto, esperançosos estamos para em 2023 ter editais para instrumento de corda, instrumento de sopro, instrumento de percussão e, enfim, retomarmos a nossa orquestra sinfônica universitária para o patamar que ela jamais deveria ter deixado de estar. Tá? Essa queda, essa complicada atividade entre 2018, principalmente, até 2022, por exemplo, que a gente conseguiu ainda mesmo, mas ela foi muito aquém daquilo que a gente
na verdade, está acostumado a trabalhar com orquestra. A orquestra trabalhou num nível muito maior, de repertório e tudo mais. Hoje já estamos felizes, porque no último semestre de 2022 nós conseguimos aquela apresentação no Congresso, na Festival Internacional de Música de Penedo, num auditório repleto de pessoas que estavam ansiosos para escutar a orquestra da UFAL, que enfim estava se apresentando fora de Maceió. Como foi importante para a gente ter a receptividade que tivemos, entendeu? Aplausos de pé, um grande público que prestigiou a orquestra do início até o final, certo? Com muita educação, com muito zelo pela música que está sendo tocada, com silêncio absurdo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então o Penedo teve essa oportunidade de nos receber e nós estamos felizes demais, certo? Porque o Festival do Penedo, com Marcos Moreira, tem sido um divisor de águas dentro da cultura alagoana, e isso tem gerado alguns ciúmes, né, dentro da comunidade musical, mas na verdade isso tem que ser visto como um grande avanço, porque foi preciso esse baiano alagoano chegar aqui para quebrar alguns paradigmas e mostrar serviço. Então o festival é um sucesso, nós chegamos lá e nós continuamos com essa jornada, nos apresentando também na Semana da Música, novo repertório. Tivemos a chance de estar no Festival do Penedo do professor Sérgio Onofre lá e não deu certo, mas a gente está aí com tudo para fazer o nosso concerto de Natal dia 14, agora de dezembro. E esse concerto vai ser também um marco, porque sempre foi as nossas datas importantes. O concerto de Natal, eu falei no início desse podcast lá, né, com o Eduardo Xavier, essa atividade importantíssima para a universidade, foi um marco na Catedral Metropolitana de Maceió, e hoje não tem mais aquele tipo para fazer, infelizmente, mas a gente vai recuperar nossas forças, nossa capacidade de trabalho. A Covid, ela trabalhou muito negativamente na mente das pessoas, na psicologia do artista, e a gente precisa voltar a ter vontade de fazer, vontade de se apresentar, e esquecer um pouco, apesar de não deixar de ser precavido em termos de saúde, esquecer um pouco com os males que essa doença nos proporcionou. Tá? Agora nós estamos num novo momento, com um novo governo que se preocupa com a nação, se preocupa com as pessoas, e eu acredito muito que essa preocupação, esse zelo é que vai fazer a diferença na reconstrução desse país, e nós estamos aí com a nossa arte ajudando naquilo que a gente mais sabe fazer. Participando do nosso podcast também temos a Carolina Maria Albuquerque de Lima, que é graduando em História, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente trabalha com a educação especial como profissional do apoio escolar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a Carolina era saber como é que ela conheceu a OSO, né? E o que motivou a ela a participar dessa nova formação, sabendo que as atividades iriam retornar a toda ativa. E aí, Carolina, o que é que você tem a dizer para nós? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, eu conheci a OSO já faz muito tempo. Hoje eu tenho 23 anos, eu comecei a tocar violino com 14 anos de idade, no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, e lá a gente já tinha conhecimento da existência da Orquestra Sinfônica Universitária aqui da Universidade Federal de Alagoas. Né? Até então eu nunca tinha pensado em entrar, mas aí eu tenho amigos que já tocaram na OSO, e como todo bom amigo, né, eles puxam a sardinha para onde eles estão. Então eles começaram a me falar muito sobre a orquestra, que era uma boa oportunidade e tal. E aí quando eu entrei na universidade, pouco tempo depois entrou a pandemia, então
os meus primeiros semestres na universidade foram todos online. E não tinha atividade, nenhuma atividade cultural pra gente participar. E aí quando foi no início desse ano, na metade desse ano de 2022, a OSO abriu o edital para novos instrumentistas, né, para violino. Eu toco no naipe do violino 2. Pra mim, assim, é tudo muito novo, porque eu fiz aulas de violino, comecei, no caso, no Instituto Federal, e cheguei a tocar com a orquestra do Instituto Federal na época, toquei na orquestra da Igreja Assembleia de Deus aqui do Tabuleiro, mas eu não segui. Então eu parei, eu tive uma pausa aí de quase 3 anos, tanto do instrumento como dessa parte meio artística em minha, né? E a OSO pra mim foi uma oportunidade de retornar a esse mundo, né? Eu também tive um problema de saúde que me possibilitou também tocar, e agora eu tô retornando. E aí eu cometi a loucura de retornar, entrando assim logo de cara na orquestra. Mas é uma oportunidade única e singular, né? Eu acredito que a música como um todo, ela é uma porta escancarada para a cultura, para a vida, para N coisas. Certo. E sabendo que você é uma estudante de história, né? Um curso totalmente distinto da música, quais são as experiências como uma prática de extensão que a OSO tem trazido para você? Na verdade, a música em si, uma das coisas que a gente... Retornando, quando eu era pequena, eu assisti um filme chamado... Não é o High School Musical que a gente escuta, a gente assiste tradicionalmente, né? Aquele da Disney e tudo mais. Ele é uma versão brasileira. E nessa versão brasileira, tem uma parte de uma cena do filme que ela diz assim... Ela vai ensinar matemática para um rapaz e ela começa a cantar. Esse filme da adolescente. Ela começa a cantar e a musiquinha diz assim... tudo é matemática. Notas musicais são equações. E eu era pequena, né? Naquela época eu não entendia muito bem e tal. Mas eu comecei a entender que a música ela é interdisciplinar. Então, ela não é só música. A música ela é história, a música ela é matemática, a música ela é física, né? Então a música ela é emocional, a música é psicológica. Então assim, pra mim como estudante de história, tá tocando na orquestra é algo a acrescentar na minha formação. Porque na história eu posso ir pra qualquer lado, eu posso ir pra história da música, eu posso ir pra história do mundo, história indígena, história moderna, contemporânea e história da música não. História da música no meio indígena também pode ser. Isso, né? E não tá muito longe disso. Inclusive, a minha linha de pesquisa é a história indígena. Eu fiz uma apresentação no simpósio em que a professora, ela falou de índios tupis que fabricavam violinos. Claro que não é esse violino que a gente utiliza aqui, sim, né? São instrumentos diferentes, mas assim, é uma coisa que liga a outra, entendeu? Essa ideia de que são coisas distintas, que não se misturam. Isso é tão óbvio e é tão bonito também, porque a própria orquestra, ela tem músicos de vários cursos, né? A gente tem música aí da área de exatas, da área de saúde, da área de humanas, como é o meu caso. E entre N coisas, a música ela ultrapassa fronteiras, né? Ela quebra muros. Então, pra mim é uma grande oportunidade. Espero aproveitar bastante ainda por muito tempo. Agradecer também ao maestro Nilson por ter me dado a oportunidade, porque a gente foi fazer uma audição pra entrar, né? Eu sei que eu não fui lá essas coisas todas, mas ainda assim ele acreditou e me deu a oportunidade de estar ali dentro e evoluir também na música. Ótimo, bacana. Eu queria saber também se após a pandemia, quais as dificuldades que a pandemia trouxe, porque eu sei que a pandemia ela não foi só em 2019 até agora, ainda está tendo muitos casos, né? E ainda está impactando muito no mundo e nas nossas vidas. E quais são os impactos que ficam, as dificuldades para que a OSO se mantenha firme durante os anos? Você acha que está trazendo em relação a bolsas, em relação a esses acontecimentos? Eu acho assim que, no meu ponto de vista, né? Com certeza quem responderia isso melhor era o maestro, mas do meu ponto de vista, por exemplo, principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo, o país passou por uma situação complicada economicamente devido à pandemia, né? Tá retornando agora e já tá retornando principalmente a universidade com vários cortes.
né? Vários cortes. Então isso dificulta bastante, com certeza, a construção e até a continuidade do trabalho, né? No caso da orquestra, da sinfônica. E também tem o coro fal, mas no caso da orquestra, eu acredito que pandemia, dificuldades muita gente relaxa, né? Fica parado. Para retornar também é uma coisa gradativa, às vezes não tem aquele incentivo e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito da pessoa, entendeu? Que quer de fato participar do projeto. Perguntei isso também porque em relação a esses cortes mesmo, fica muito difícil de trabalhar, né? Como o professor Nito já falou, tem algumas problemáticas em si, mas tem sido muito prazeroso, ele tem conseguido manter isso com maestria, tem conseguido colaborar. E sempre que aparece qualquer intempérie, qualquer dificuldade, ele vai lá, por mais que ele perca horas do seu dia, queima a pestana e passa por cima, né? Ele consegue reverter essa situação. Né? É assim que a gente vai vencendo, entendeu? Porque se a gente for olhar para a dificuldade, se a gente for olhar para o problema, a gente não sai do problema. A gente tem que olhar além do problema, além daquela caixa que tá ali e o problema tá dentro. Não, eu tenho que ir pra fora pra poder resolver, entendeu? E não parar com o trabalho, com certeza, que é de suma importância, não só pra universidade, como também pra sociedade, pra comunidade em geral. Antes de a gente finalizar, eu queria também deixar como é que eu posso dizer? Uma colaboração, né? Porque, assim como você falou, ele deu uma oportunidade pra você, mesmo você achando que não foi bem, mas eu acredito que você tenha sido. Ele também deu uma oportunidade muito boa para mim, que foi me apresentar um instrumento barroco muito raríssimo, né? Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas têm acesso a ele, e a universidade disponibilizava de e eu mostrei a ele interesse para aprender aquele instrumento, mesmo sendo um aluno de ciências sociais. E aí ele me deu a oportunidade de ter o instrumento lá no espaço cultural, estudar, aprender durante esse tempo, e eu carrego muita experiência, né, através dessa porta que ele abriu, porque futuramente, né, quem sabe se além das ciências sociais eu não posso levar isso comigo e me divertir tocando como hobby, e participando da música. Não só como hobby, né, quem sabe também não posso agregar experiências de emprego e aprendizagem, né? Bom, mas o que você diria para as pessoas que ainda não estão na OSO, um convite que você possa fazer para pessoas de outros cursos que estão na UFAL, porque essas bolsas que a OSO e o Coro FAO elas têm disponibilizados são para os alunos da UFAL, né? Antes a gente tinha pessoas de fora que vinha, da ETA, mas agora as bolsas estão voltadas por enquanto ao pessoal da UFAL. E aí, qual o convite que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, né? Pode ser que muita gente que esteja me ouvindo não sabe tocar nenhum instrumento. Aprendam a tocar um instrumento. Essa é a primeira coisa que eu digo. Seja ele clássico ou não, né? Aprendam a tocar um instrumento, é muito bom. E é importante também. Segunda coisa, você que já toca, tem alguma experiência em algum instrumento clássico, seja ele de sopro, madeira, metal, enfim, cordas. Eu acredito, não sei, estou afirmando uma coisa aqui que eu não sei de fato, mas acredito que próximo semestre vai abrir edital novamente. Façam a prova, se esforcem, entrem, é muito bom. Não só o ambiente, como também você faz amizades, é uma coisa diferente, é extra sala de aula, você tá ali estudando lendo texto e tal, você ainda tá ali naquele ambiente da universidade, com pessoas também da universidade, entendeu? Tem esse network, né, que as pessoas falam. Então se interessem, vão em frente, corram lá atrás, porque eu acredito que é uma oportunidade única, e é uma oportunidade que eu, Carolina, não quero perder. E é isso. Certo, Carolina, agradecendo sua participação, as suas palavras. Muito obrigado de verdade, tá? A experiência com o podcast era bem diferente de um vídeo, bem diferente também de só imagens. No vídeo, a gente vai ver no filme do documentário, a gente tem a junção de imagem, de vídeo, de som, tudo de uma vez. Já o podcast é somente o áudio, onde você só precisa somente estar escutando. E você foca toda a atenção em estar escutando o que aquela pessoa está passando, aquela mensagem.
a experiência com o áudio ela é única, ela é muito única, está só agregando. Porque assim, se vocês perceberem no meu podcast, sempre tem uma trilha sonora por baixo. Antes de cada tomada, antes de cada pergunta, tem uma trilha sonora. E a trilha sonora do vídeo vai ser justamente a banda, entendeu? Aí vocês vão estar escutando a banda no fundo, vendo as imagens também, e vai servir como fundo musical, eu acho que vai ser muito massa. Tá bom, obrigada.